E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Profitor com mais um vídeo, e esse vídeo aqui ele é resultado do meu trabalho numa disciplina do mestrado de funções. A ideia, então, era encontrar algum fenômeno, alguma coisa na natureza, que a gente conseguisse modelar através de uma função e fazer um trabalho todo ao redor disso. A gente tinha um roteirinho e eu quero passar algumas coisas aqui, então, com esse vídeo para apresentar ele finalmente. Botei a compartilhar a tela aqui, já mostrando o tema do meu trabalho, que são solstícios e equinócios. Essa é uma ideia que eu já venho amadurecendo há um bom tempo dentro do mestrado, de fazer aulas com isso, porque eu já percebi que a gente consegue modelar o horário do nascer e do pôr do sol, a duração do dia, que é afetado de acordo com as estações do ano, com os solstícios e com os equinócios, através das funções trigonométricas, usando o seno e o cosseno. Mas então a ideia foi modelar os solstícios e os equinócios através então do horário do nascer e do pôr do sol. Peguei então dados da cidade de Porto Alegre mesmo. A minha pesquisa apontou que o solstício é o dia mais longo do ano, e eu pensei, bom, se é o dia mais longo do ano, deve ser o dia em que o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde. Assim como no solstício de inverno, deveria ser o contrário, o dia em que o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. E além disso, a gente também tem os equinócios, que são os momentos em que o dia e a noite têm a mesma duração, 12 horas para cada um. E as datas são daí, né? O solstício de verão seria no dia 21 de dezembro, aqui em Porto Alegre. 21 de março seria um equinócio. 21 de junho seria o solstício de inverno. E dia 21 de setembro seria o próximo equinócio. Também vale destacar que essas datas marcam os começos das estações do ano. O solstício de verão marca o começo do verão, o solstício do inverno marca o começo do inverno, e os equinócios marcam o começo do outono e da primavera. Então tá, para encontrar essa modelagem eu fui atrás dos dados e busquei aqui então nesse site chamado sunriseandsunset.com. Encontrei aqui então o horário do nascer e do pôr do sol para cada dia na cidade de Porto Alegre, já estimando também os horários que são para acontecer. Por exemplo, aqui está nos indicando que no dia 21 de dezembro de 2021, terça-feira, o sol nascerá às 6h21 da manhã e vai se pôr às 20h24 da noite. Então, percebam que, apesar do dia 21 ser o solstício, esses dados aqui nos mostram que o nascer do sol mais cedo, na verdade, é ali pelo começo de dezembro, enquanto que o pôr do sol mais tarde é no final de dezembro. Esses horários não são bem encaixadinhos como eu previa, mas eu acabei fazendo esses arredondamentos no modelo para que ele ficasse mais palatável e até mais fácil também de encontrar uma função que descrevesse esse movimento. Então, eu peguei os dados e eu utilizei X como o dia 21 do mês X. Então, por exemplo, em X igual a 1, eu peguei os dados do dia 21 de janeiro, tá? E daí o X igual a 0 seria o dia 21 de dezembro de 2020. E eu coloquei esses dados aqui no Excel. E gerei aqui o gráfico de dispersão desses pontos. E olhando para o gráfico, a gente até consegue perceber mesmo que parece a função cosseno. E foi por isso que eu escolhi essa função. Dois detalhes aqui, né? Eu já falei sobre a questão do domínio, né? Do X ser o dia 21 do mês X. E os horários eu coloquei tudo em horas, né? Então, por exemplo, quando diz ali que é 19,5, não é às 19h50, é às 19h30, porque 0,5 horas são 30 minutos. Tá? Então, arredondei ali as casas decimais também, né? Eu sempre buscava lá na segunda casa se daria para arredondar para baixo ou para cima. E nos que a segunda casa era igual a 5, eu deixei como igual a 5. Como, por exemplo, aqui, ó, 17h75, né? 75 é 3 quartos. Então, na verdade, é às 17h45 da tarde, o horário do pôr do sol aqui. Tá? Então, esse gráfico nos indica aí um movimento de cosseno, e a mesma coisa para o nascer do Sol, que daí seria o cosseno invertido, né, espelhado, o menos cosseno. Além disso, olhando para esses dados, eu percebi que a amplitude do nascer do Sol é menor do que a amplitude do pôr do Sol. E isso deu uma diferençazinha na hora de fazer as funções. Tá? Então, percebendo aqui, né, que no caso do pôr do Sol, a amplitude máxima era 2, então
batia bem certo com a amplitude da função cosseno, e que o centro do intervalo era em 18,5. Também ajustei o período para que, ao invés de 2π, como é a função cosseno, fosse um período igual a 12. E apliquei o mesmo raciocínio ali para a função cosseno. Percebi que a amplitude era 1,6, o que me dava um parâmetro b, né, multiplicando o cosseno de menos 0,8, para que ele ficasse virado para cima e com amplitude de 1,6 entre o máximo e o mínimo. O centro era 6 e 6,5, né, 6h30 da manhã. E também ajustei o período multiplicando dentro do x por π sobre 6, para que o período ficasse igual a 12. E então gerei esses gráficos aqui. A linha verde, então, mostra o horário do pôr do sol, tá? E destaquei aqui o ponto A, né, que seria às 19h30, né, lá no dia 21 de dezembro de 2020. E também o ponto B aqui, como mínimo, o ponto em que indicaria o solstício de inverno. E daí, bom, o gráfico verde, então, é o pôr do sol, o gráfico azul é o nascer do sol, e a função laranja é a diferença entre esses dois, o que indica a duração do dia. Essa aqui é uma função daí que vai ter uma amplitude maior, né? Uma amplitude aí de quase 4, 3,6, para ser mais preciso, né? A soma das amplitudes dos dois ali. E a gente percebe ali que o dia mais longo chega a quase 14 horas, enquanto que o dia mais curto é quase 10 horas de duração, né, de exposição à luz do sol. Fiz alguns arredondamentos para chegar nesse modelo, nesses gráficos. Acho que a questão em si ficou bem interessante. A gente consegue enxergar bem esse movimento, né, colocando os dados lado a lado e depois tentando fazer um gráfico, né, sem contar que a gente também conseguiria aqui ter algum valor preditivo nisso. A gente conseguiria calcular mais ou menos em que horário o sol vai se pôr ou vai nascer, dado o dia. Claro que aqui os valores inteiros de x são dia 21, então a gente conseguiria tipo, aproximar pelas casas decimais qual dia é qual, para encontrar esses valores. Mas como aconteceram bastante aproximações, algumas simplificações aqui, isso não deve ser encarado como uma previsão de fato, mas sim uma aproximação bem satisfatória para o horário do nascer e do pôr do sol e para a duração do dia. Além disso, acho importante destacar que esse modelo ele só funciona para a cidade de Porto Alegre ou para outras cidades que estão à mesma latitude de Porto Alegre, né, a mesma distância dos polos, porque a distância aos polos também interfere na amplitude do horário do nascer e do pôr do sol, de modo que, né, eu quero responder aí se em algum lugar talvez o nascer do sol e o pôr do sol fossem muito distantes, né, tipo essa linha laranja, por exemplo, se ela chegasse a um pico de 24 horas, por exemplo, que indicaria que o sol nunca se poria durante um dia, eu encontrei um lugar, sim, onde isso acontece na minha pesquisa, e é na Noruega. Aqui a Noruega é um dos países mais ao norte, também acontece em outros países, como o Canadá, por exemplo, nas cidades mais ao norte, mas peguei aqui o exemplo da Noruega, e daí naquele mesmo site eu procurei Tromsø, que é uma das cidades mais ao norte na Noruega, e aqui o próprio site ele indica mais que o sol não nasce e não se põe mais. É o fenômeno que se chama o sol da meia-noite, quando lá perto do solstício de verão. É claro que como é muito ao norte mesmo essa cidade, fica praticamente aí um mês que o sol não se põe, tendo esse fenômeno aí do sol da meia-noite. E, analogamente, também a gente tem o evento oposto, né? Dias inteiros em que o sol não nasce. Então, a gente tem dias só de sol e também noites que duram um dia inteiro na Noruega, em função aí dessa diferença. De quanto mais próximo do polo, maior a amplitude do horário do nascer e do pôr do sol. Então tá, gente, esse foi meu vídeo. Agradeço por terem assistido e um abraço até a próxima.